Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa maratona de medicina laboratorial. Nesse episódio nós vamos falar sobre o líquido cefalorraquidiano, o famoso líquor. E para falar desse assunto tão importante, convidei aqui o professor Bruno Ferreira, que vai bater um super papo com a gente, bem informal, bate-papo bem leve, sobre a importância desse exame laboratorial na prática clínica. Professor Bruno, primeiramente, obrigado por aceitar o convite, participar. Nosso projeto, a gente mencionou em outros episódios, a gente geralmente faz um curso presencial, você já ministrou um curso presencial para a gente, onde cada participante, né, doa 2 quilos de alimentos não perecíveis, quando pode, e esses alimentos não perecíveis a gente doa para instituições de caridade, igrejas, orfanatos, enfim. É o projeto Ciência Solidária, que nessa modalidade, por conta do coronavírus, nós estamos fazendo online. Tá? A gente vai fazer uma arrecadação nacional, tá, de alimentos via vaquinha online e certamente todo o dinheiro arrecadado será destinado à compra de alimentos não perecíveis para a gente montar pequenas cestas para a doação, visto que tem muita gente precisando. Mas obrigado, cara, ter vindo até aqui, de participar, é uma causa nobre. Além de matar a fome de muita gente, também a gente vai matar a sede de conhecimento da galera. Temos na nossa audiência estudante de curso técnico de laboratório, técnico de laboratório, biomédicos, biólogos, farmacêuticos, nutricionistas, temos residentes de medicina, temos médicos, professores. Então, eu gostaria que você falasse de uma maneira bem geral qual a importância, né, da análise do líquor a nível clínico, né, mencionando também alguns tipos de meningite, que é geralmente um dos exames, uma das condições clínicas mais pesquisadas durante a realização, né, e avaliação do resultado do líquor. Bem, pessoal, boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, tá, esse convite do professor Rodolfo. Já é uma parceria que a gente vem trazendo já de longa data, né? E, apesar desse cenário que nós estamos vivendo, correlacionado com a pandemia do Covid-19, mas é extremamente importante a gente manter o foco em outros tipos de infecções, de doenças, né, que acomete o ser humano de modo geral e que também tratam-se de doenças extremamente letais, como é o caso de meningites, tá? E há bastante tempo eu já venho trabalhando nessa linhagem, discutir esse contexto do líquor, né, da rotina de líquor, porque nós, profissionais de análises clínicas, nós entendemos algumas dificuldades em relação à análise desse material, tá? Eu, particularmente, tenho algumas hipóteses em relação a isso, mas não é o caso a gente discutir isso aqui agora, mas sim alinhar de uma forma, né, bem linear para poder a gente conseguir trabalhar isso correlacionado com os médicos. Eu lembro que ao longo de 18 anos já de profissão, como técnico de laboratório, com muito orgulho, durante a minha rotina eu vi entrar líquor umas 4 ou 5 vezes. Pois é. Né? Por conta do público que a gente atendia, enfim. E quem fazia geralmente esse líquor era o profissional mais experiente. Não, deixa que eu faço. Porque justamente existe uma dificuldade em realizar o exame, tá? Muita gente corre, né, da realização. Justamente. E essa é uma das hipóteses pelo qual eu falei, né? Porque justamente pela importância do exame, geralmente quem tem mais habilidade, mais experiente, geralmente faz. E eu lembro que você tem uma história de uma... Começar rapidinho. Bruno, dá uma ajeitada assim na tua camisa. Isso, porque quando você abaixa assim, o botão dela abre. Ah, tá. Beleza. Show de bola. Vamos lá? 3, 2, 1, voltando, gravando. E o professor Bruno ele tem uma história muito bacana, né? Que geralmente ele também, como demais profissionais, tinha aquele receio de realizar o exame. Até que um dia... Justamente. A história que o professor Rodolfo está contando é que, assim como a maioria dos técnicos, principalmente aqueles que estão começando, né? E eu falo muito de técnico, mas eu falo como analista de modo geral, tá? O biomédico, o biólogo, o farmacêutico. Aqueles que estão iniciando a vida profissional dentro da área de análises clínicas, né? Tem esse receio, mas com o passo eles já vendo que o problema não é em realizar o exame em si. Porque, como eu sempre falo, quem sabe ler uma lâmina de hematologia vai saber ler a lâmina de líquor. Quem sabe ler uma urina vai saber ler lá o sedimento de um líquor, né? Interpretar a bioquímica
a mesma situação. Dentro desse contexto geral, o único exame que é atribuído à rotina emergencial do líquor, que muitos, né, não conseguem realizar, mas eu sempre falo nas aulas que é extremamente importante esse conhecimento, é a técnica de coloração de grã. Tudo bem. Mas esse episódio que o professor Rodolfo comentou, é que lá atrás, quando eu comecei a trabalhar, eu também tinha esse medo, tá? Porque é um exame que a gente não tem margem para erros. Porque caso você erre, o paciente está na iminência de morte, tá? Então, o que aconteceu? Eu cheguei no plantão, né? Habitualmente eu chegava no plantão, eu encontrava, né, algumas amostras para serem realizadas, porém nunca líquido biológico. Porque a técnica que me passava o plantão, ela sabia que eu tinha esse medo também. E ela já tinha uma certa experiência. Sendo que tem uma questão que foi muito bem pontuada aqui pelo professor Rodolfo, né? Os técnicos têm medo, mas muitos também não apresentam aquele compromisso em querer aprender. Isso é uma questão que a gente vê, né, de forma até rotineira dentro do laboratório. Só que eu sempre fui aquele cara entrão. Eu quero aprender, eu quero fazer, mas com medo em relação à rotina do líquor. Chegou um determinado dia, essa colega, ela fez o contrário. Ela não deixou uma urina como pendência para mim. Mas, em compensação, ela deixou 4 líquidos biológicos. 2 líquidos pleural, 1 líquor e 1 peritoneal. E a rotina desses líquidos são praticamente similares. Então, quem sabe fazer a rotina do líquor vai saber fazer as demais rotinas. Aí ela virou para mim e falou, olha, Bruno, o plantão está limpo para você, com exceção desses 4 líquidos biológicos. No entanto, ela já tinha me ensinado várias vezes. Eu sabia fazer, porém eu nunca tinha ficado no plantão, né, sozinho para poder analisar e eu liberar o resultado. E esses exames entram justamente no dia que você está sozinho. Pois é. Ou que seu colega saiu mais cedo, ou que o colega faltou. Pois é. No final de semana. E tem uma questão, gente, que acontece muito no laboratório, né? Talvez alguns de vocês estão me acompanhando nesse momento, já passaram por esse processo. Você chega no plantão 7 horas da noite, né? Chega lá, tá aquele líquor na bancada. Aí o seu colega fala, olha, acabou de entrar o material. Dá 15 minutos que o colega foi embora, liga o médico desesperado. Já tem o resultado para mim? Aí você fala, doutor, mas o material acabou de entrar, eu estou analisando. Acabou de entrar? Em vez desse material, eram 2 horas da tarde. Eu preciso desse material, preciso desse laudo para começar a terapia do paciente. Justamente porque o colega deixou para o outro. Justamente. E o paciente está aguardando. Justamente. E o professor... detalhe, só te interrompendo, perdão, que é principalmente a meningite bacteriana, né? Ela tem uma evolução clínica muito acelerada, muito rápida. E se não diagnosticado e tratado imediatamente, o paciente evolui a óbito. Pois é. Muito rápido. E o professor Rodolfo, ele sabe muito bem, né, já que a linha dele é da farmácia, que tratamento empírico no sistema nervoso com antibiótico não é algo muito aconselhável, né? Porque o sistema nervoso é um sistema muito sensível, que pode sofrer uma intoxicação e ainda trazer mais lesões para o paciente. E com isso o médico fica ali naquela iminência da dependência do laudo. Bruno, quais são, né, as principais doenças que podem ser diagnosticadas com análise do líquor? Algumas só. Sim. Além da meningite. Isso. Isso é muito importante porque o técnico ele não pode ter em mente apenas a questão de achar que o médico vai solicitar um líquor só para pesquisa de inflamação. O médico, hoje em dia, ele não consegue fechar um diagnóstico de esclerose múltipla sem analisar o líquor, por exemplo. Tá? Uma outra questão muito comum dentro do laboratório quando vai se realizar a rotina do líquor. O líquor ele vem com um aspecto hemorrágico. Muitas das vezes o técnico olha aquele material e já coloca aquela característica física do líquor na conta do médico, falando o seguinte, olha, esse material aí não foi coletado da forma correta. Não é bem por aí. Porque o líquor também pode ser utilizado para analisar um processo de acidente vascular encefálico. O paciente pode sofrer um acidente vascular encefálico e, devido ao rompimento do vaso sanguíneo, o sangue que extravasou se misturar com líquor. E a gente vai identificar esse sangue no líquor, tá certo?
Então, existem vários processos, tá? E vários tipos de meningite também, é importante destacar isso, né? Meningite viral, Com certeza. bacteriana, A nossa... tuberculosa. E eu estava estudando recentemente tuberculose e temos a tuberculose que ela é disseminada, né? Tuberculose miliar. Com certeza. E a gente pode analisar um líquor para avaliar a tuberculose, por exemplo. Isso. Hoje, conforme estão estudando aí a questão do Covid-19, muitas hipóteses, né, em relação ao mecanismo da doença estão sendo levantadas, né? Por exemplo, será que o Covid-19 provoca uma doença numa célula sanguínea? Estão sendo levantadas essas hipóteses. A nível central? Isso. Em relação à bactéria da tuberculose, nós sabemos que ela não afeta apenas o sistema respiratório, né? A bactéria da tuberculose, ela cai na corrente sanguínea e ela se espalha por outros tecidos. Ela pode acometer os rins, ela pode acometer o tecido ósseo, tá certo? Então, inclusive o sistema nervoso. Então, a bactéria da tuberculose, ela, em determinado momento, ela pode se tornar uma doença sistêmica e não apenas localizada no sistema nervoso, tá? No sistema respiratório. Em relação ao líquor, 2 pontos importantes. Primeiro, qual é a função do líquor? E questão da coleta, que também é importante. Muito boa pergunta. Em relação à função do líquor. O líquor, né, ele nada mais é de que um ultrafiltrado sanguíneo, um pouquinho de plasma, tá? Daquela parte líquida do sangue que é retirado do vaso sanguíneo, ele é filtrado e é jogado dentro do sistema nervoso. Qual o objetivo do líquor chegar no sistema nervoso? Quando o líquor chega no sistema nervoso, ele vai levando nutrientes para os neurônios. Vai levando glicose, aminoácidos, tá? Algumas proteínas. O líquor tem uma outra função interessante em relação à proteção mecânica. Porque a gente está andando para lá e para cá, pode sofrer um choque mecânico. E o nosso sistema nervoso, estando protegido por uma quantidade de água envolvendo esse sistema nervoso, dá uma certa proteção, um amortecimento para impactos. Tem até uma imagem que você encontra, né, exemplificando isso, é como se você pegasse uma jarra cheia de água e colocasse uma bolinha ali dentro. A bolinha não vai bater na parede. Isso aí. Pelo menos espera que não. Você pode mexer à vontade, mas essa bolinha seria... Mas é verdade. É uma analogia, né, que nós fazemos que exemplifica muito bem essa proteção mecânica do líquor, né? Você pega essa panelinha, coloca uma bola, panela vazia, né? Bate de um lado para o outro. A bolinha vai ficar batendo. Isso seria o nosso sistema nervoso sem líquor. Sim. Agora, você pega a mesma panela, enche de água e coloca uma bola. Agora, tenta bater essa bola para um lado para o outro. Não vai porque a água vai estar amortecendo, não é isso? Essa é a função da proteção mecânica do líquor para o nosso sistema nervoso. Questão de coleta, qual é o sítio anatômico? Primeira coisa, isso cai em concurso, hein? Apenas o médico pode coletar. Isso daí já é um ponto interessante, porque a gente escuta muito assim, o líquor é um material nobre. Gente, ninguém pode chegar lá para um médico, entendam bem isso, e pedir para o médico coletar uma nova amostra de um líquor como fosse um sangue. Não é a mesma coisa que chegar e falar, estica o braço porque eu preciso de uma nova amostra. É uma técnica muito invasiva. Com certeza. Às vezes o paciente ele nem tem uma infecção no sistema nervoso. Mas aquele pérfuro cortante, no momento que passar pela pele, pode inocular uma bactéria no sistema nervoso. Pode provocar traumas no sistema nervoso. Tá? Então, realmente, o líquor tem que ser tratado dessa forma. É um líquido nobre. Extremamente nobre. Outra questão, essa infecção pode estar sendo causada por bactérias fastidiosas, são aquelas bactérias exigentes, que não ficam, né? Não tem uma sobrevida muito longa. Então, diante disso tudo, a gente tem que tomar um cuidado particular. Bruno, tem uma questão que sempre cai, tanto na prática, em concurso derruba muita gente. Existe uma sequência correta para você armazenar essa amostra? Qual amostra vai para qual setor primeiro? Vai para micro, vai para bioquímica? Pessoal, olha só. Eu não quero chegar aqui e passar uma imagem para vocês, né, como se eu estivesse contando uma história de livro. E eu sei que na prática, dificilmente o laboratório, né, recebe 3 frascos com líquido. A maioria só recebe 1, tá? Mas isso tudo depende de uma conversa, de treinamento. Hoje existem médicos que criaram empresas só para coletar líquor, neurologistas, né?
Por quê? É uma coleta, como foi falado, extremamente invasiva, né? É uma coleta extremamente traumática. Então você está querendo dizer que, né, e é verdade, tem empresas que vão para aquele determinado hospital Com particular, principalmente, certeza, com só para coletar certeza. a amostra, só para entregar o resultado. Isso. E isso trouxe aí aumentou a qualidade em relação ao material. Quando se coleta os 3 tubos, nós temos que identificar e selecionar os setores que irão receber esses tubos. O primeiro tubo vai para a bioquímica. Então, o primeiro tubo coletado sempre vai para a bioquímica, por quê? Na bioquímica a gente vai trabalhar com material centrifugado. O que a gente irá utilizar é o sobrenadante, tá? Então não vai ter muita interferência. Então, primeiro bioquímica. Primeiro bioquímica. O segundo vai para a microbiologia. O terceiro tem que ir para a hematologia, porque caso ocorra um acidente de punção e o líquor venha contaminado com sangue, esse último tubo é o que vai ter a menor carga de células sanguíneas, tá? E o fato de ele ter uma menor carga de células sanguíneas vai causar, né, menos interferências e, consequentemente, né, vai levar a uma dificuldade menor na hora de fazer a contagem, tá? Da diferenciação de leucócitos, de hemácias. Infelizmente, ainda acontece algumas situações. Quando o líquor vem muito carregado de células, né, o técnico ele acaba confundindo. Será que isso daqui é hemácia? Será que isso daqui é leucócito? E isso leva a uma dificuldade na interpretação. Outro ponto importante, a coloração do líquor é extremamente... Coloração. Todo material Importante. biológico, líquido biológico, a gente tem que separar essas interpretações por etapas, né? Nós temos a fase física, nós temos a química e nós temos aí a questão do sedimento. Muito parecido com a urina, tá? Nessa parte física é importante porque o líquor, a característica da cor, ele é incolor, tá? Ele não é para ter cor, ele é incolor. Semelhante à água de rocha, como Isso, dizem justamente. na literatura. É claro que vão ter algumas variações de acordo com a idade. Porque em crianças recém-nascidas, como tem aquele processo, né, de destruição de hemácias, produção de bilirrubina, essa bilirrubina indireta acaba migrando para o sistema nervoso, essa história toda, esse excesso de bilirrubina indireta no sistema nervoso acaba gerando aquela cor xantocrômica, que é a icterícia lá no líquido. Semelhante a chamate, cor de garrafa de cerveja. Isso daí, né? Um amarelozinho clarinho. Mas em recém-nascido é comum. Quando chega a uma determinada idade, tá? Conforme vai crescendo em adulto, é incolor. E uma outra característica, o aspecto do líquor, extremamente importante. Porque o líquor, ele é límpido. Cuidado que antigamente tinha aquelas histórias de ligeiramente turvo. Não se fala mais ligeiramente turvo nessa história. Ou é límpido ou é turvo? Ou é turvo, porque como é que você vai graduar? O que é ligeiramente turvo para você? Tá mais ou menos turvo. Tá entendendo? Não é a mesma coisa que é ligeiramente turvo para mim. Então é límpido ou turvo. Então não tem como ser de maneira subjetiva. Olha, tá mais ou menos. Não. Ou tá límpido. Ou tá límpido ou tá turvo. Ótimo. Se não estiver límpido, estando turvo, o que comumente provoca turbidez no líquor? Leucócitos e bactérias. Daí a importância da gente fazer essa análise física do líquor. Se você olhou o líquor, ele está turvo, pense em leucócitos e pense em bactérias. Ótimo. Tá claro? Outro ponto importante são as análises bioquímicas desse líquor. Isso. Antes da gente falar da análise bioquímica, deixa eu só pontuar aqui uma questão que leva uma discussão muito, muito grande no laboratório em relação à rotina do líquor. Eu devo fazer um líquor com coágulo ou eu não faço um líquor com coágulo? Isso é importante por quê? Porque dentro dessa rotina, gente, como a gente falou, o líquor é um material extremamente nobre, né? Não tem como pedir uma nova amostra. Diferentemente do sangue. Você não vai fazer um hemograma com material coagulado porque a coleta é mais fácil. O líquor tem que ser realizado com coágulo, mesmo que esteja coagulado. Ah, Bruno, mas eu vou fazer um líquor com coágulo? E se no meio daquele coágulo tiver ali células que foram aprisionadas? Eu não vou conseguir contar. Mas você vai colocar na observação do líquor. Celularidade realizada, porém com coágulo presente. E o médico vai correlacionar isso daí com a história clínica do paciente e em algum momento a clínica vai acabar sendo soberana. Sim. Só pegar o gancho aqui, Bruno. Você falou de contagem. Como é realizada essa contagem de células? Muito legal.
O que acontece? Antigamente a gente usava a câmara de Neubauer e de Rosenthal. Hoje em dia não se utiliza mais câmara de Neubauer, tá? Por que não se utiliza a câmara de Neubauer? Porque quando a gente usa a câmara de Neubauer, existem muitos cálculos, fatores de correções que podem impactar no laudo final, na contagem final. A de Rosenthal não, a gente não faz isso. Rosenthal. Isso. Então a câmara de Rosenthal, a gente vai fazer, tá? Você vai colocar uma quantidade, vai preencher o menisco da câmara de Rosenthal, espera mais ou menos 2, 3 minutos para ocorrer a sedimentação, e aí você vai contar todos os quadrantes da câmara de Rosenthal. A partir do momento que você conta todas as quadrantes, o seu achado do número de células, você vai dividir por 3,2, que é um fator de correção. Só para contextualizar, quando a gente fazia, não que é do meu tempo, mas lá no passado, quando se fazia, por exemplo, o hemograma na câmara de Neubauer, que é uma película de vidro bem pequenininha, né? Por exemplo, a contagem de leucócitos era feita nos 4 quadrantes externos, A, B, C e D. As hemácias no quadrante central. Não existe nada disso. Né? Você conta 5 quadrantes. Plaquetas também no quadrante central. No líquido não, você conta tudo. Conta tudo. Na Rosenthal você vai contar tudo. Tudo. Tá? Então, basicamente é isso para fazer a celularidade global. Tá? Aí é a celularidade global. Você não precisa usar corante. Não precisa usar corante. Não usa corante na global. Na hematologia, usava líquido de Turkey, líquido de Hyde. Isso, para fazer as diluições, né? Líquor não precisa. Caso o líquor venha contaminado com hemácias, você faz uma diluição, mas é importante pontuar que não é interessante você fazer diluições muito grandes, para não mexer demais com o material. Tá? Realiza diluições menores e não esquecer de fazer a multiplicação pelo fator da diluição. E quais são as células observadas no líquor? Então, a gente começa a agregar os conhecimentos da hematologia, da bioquímica, daí por diante, e o fundamento para a interpretação da celularidade específica é a mesma da hematologia, tá? Então, o que a gente encontra ali, dependendo da natureza da infecção? Se for viral, o predomínio vão ser linfócitos e macrófagos. Então, pessoal, atenção. Tá? Se o paciente tem uma meningite viral, o predomínio de células, tá? De linfócitos. Eu falo predomínio porque você nunca vai encontrar só linfócitos, tá certo? Se for bacteriana, qual que seria o predomínio? Qual é a célula que nos protege contra bactérias? Neutrófilos. Então, se a meningite for bacteriana, predomínio de neutrófilos. Então, a gente relata no laudo mononucleares e polimórficos. Muito boa colocação, muito boa, excelente. Não se libera mais dessa forma. Como que Nós está padronizado? Temos que colocar a padronização, é você relatar o nome da célula que está padronizada. Identificar, sabe por quê? Porque, por exemplo, ocorrem as meningites parasitárias. Sim. Mas qual o tipo de polimorfo nuclear que está aumentado na meningite parasitária? Eosino? Eosinófilo. Se você colocar apenas lá 80% de polimorfo nuclear, mas qual é o polimorfo nuclear? E aí, é uma infecção bacteriana ou infecção parasitária? Então, quando você sinaliza qual é a célula em questão, você melhora o raciocínio do médico na hora de tratar o paciente. Tá? Então, a gente observa linfócitos, neutrófilos, eosinófilos. Se for uma meningite fúngica, acontece às vezes do paciente ter uma meningite fúngica por criptococos, principalmente quem tem problema no sistema imunológico, né? Pacientes soropositivos. E aí a gente vai ter um predomínio de macrófagos. Tá? Então, basicamente, são as células que predominam numa infecção no sistema nervoso. Neutrófilo, quando é bacteriana, linfócito virais, eosinófilos nas parasitárias, que não são tão comuns, mas acontecem, macrófagos nas fúngicas. Bruno, em relação ao líquor para parte neoplásica, tem alguma indicação? Sim, geral pra gente. A gente sabe que um laboratório de citopatologia não é o mesmo laboratório de análises clínicas, tá? Mas, pelo menos, o técnico de análises clínicas, ele precisa reconhecer alterações básicas de uma célula que pode levar no pensamento de uma célula neoplásica. Então, por exemplo, característica, né, comum de uma célula neoplásica. Célula muito grande, o núcleo bem grandão, tá? Então tem essa quebra da relação núcleo-citoplasma. O núcleo bem escuro, hipercromático. A gente não vê esse tipo de coisa em células sanguíneas normais. Sim. Então, pelo menos chama atenção. Porque o médico, como eu falei, as manifestações clínicas se confundem.
Então, pode dar entrada na emergência uma criança, um adulto com suspeita de meningite, e quando você vai analisar a bioquímica está normal, as células sanguíneas não estão presentes, mas com células totalmente fora do padrão que a gente reconhece na hematologia. Possivelmente está falando de células neoplásicas, principalmente de câncer, que são invasivos. E, Bruno, nesse cenário clínico aí, eu sempre penso, né, na capacitação do profissional, principalmente na conscientização, né, a gente sempre brinca assim, cara, se você tiver na preguiça ou na dúvida em relação a como trabalhar, pensa o seguinte, se aquele exame fosse da minha mãe. Falo isso sempre na minha Se aula. fosse da minha mãe, cara, a tua dúvida, a tua preguiça acaba. Lembrar que por trás de uma amostra Acaba. biológica tem um ser humano, por trás Com daquele ser certeza. humano tem uma família. Então, assim, aquele resultado ali da meningite ou vai proporcionar para o paciente um tratamento adequado ou um tratamento inadequado, ou pior ainda, a falta do diagnóstico e a falta do tratamento. Justamente. Então, assim, o médico, vocês vão ver que o médico, tá, eles ficam em cima, eles ficam cobrando, porque eles ficam nessa iminência, eles precisam saber o que vai fazer. Não adianta pegar um antibiótico de amplo espectro que vai tratar qualquer tipo de bactéria e, de repente, nem é uma bactéria. É um processo neoplásico, então isso tem que ser muito bem tratado. Bruno, tá? Como é que é o perfil, tá, dessas células em relação, por exemplo, a uma infecção bacteriana, infecção viral? Como que a gente vai... Então, só para fechar. Só para fechar essa parte da celularidade, da hematologia, infecção bacteriana, mesmo padrão da hematologia de um hemograma. Neutrófilos. Meningite bacteriana, predomínio de neutrófilos. Meningite viral, o que eu vou ter? Predomínio de linfócitos e macrófagos. Meningite parasitária, predomínio de eosinófilos, tá? Meningite fúngica, predomínio de macrófagos e linfócitos. Em relação à celularidade, esse é o nosso padrão. Em relação à bioquímica, Bruno, Extremamente importante. quais são os principais testes realizados? Como é que a gente pode usar isso para um diagnóstico diferencial? Por exemplo, entre infecção bacteriana e infecção viral, por exemplo. Isso. Vamos pegar os principais testes analisados. Glicose e proteína. São os principais testes que a gente avalia. Nos livros mais antigos, trazia a importância do cloro, do lactato e tal. Mas hoje, basicamente, a gente aponta a glicose e as proteínas. Glicose. Quando que a glicose vai estar diminuída no líquido? Valor de referência ali de 50 a 90 miligramas por decilitro. Só pegar o gancho, para quem vai fazer concurso, cai muito, tá, nas provas, nos concursos, nas questões, e derruba muita gente. O valor de referência da glicose no líquor, que é diferente... da glicose... Entre 50% a 70% da plasmática. Isso, da plasmática, isso daí. Então dá mais ou menos ali de 50 a 90 miligramas por decilitro. Quando que eu vou ter a diminuição dessa glicose? Quando eu tiver o sistema nervoso atacado por micro-organismos que sejam seres vivos. Então, bactéria é um ser vivo? Bactéria vai invadir teu corpo do nada? Não, ela vai atrás de glicose. Então, eu vou ter o consumo de glicose. Fungos são seres vivos? São, consomem glicose. Parasitas são seres vivos? São, consomem glicose. A meningite tuberculosa, mas é bacteriana e ela vai atrás da glicose. Então, qual é o tipo de meningite que eu não vou ter consumo de glicose? Quando a natureza daquela meningite não está sendo causada por um ser vivo. Os vírus. Vírus não consomem glicose. Então, eu vou analisar a glicose da meningite, tá? No processo de meningite. Se tiver consumo de glicose, diminuiu a taxa de glicose, eu tenho que pensar nesses seres vivos. Vou correlacionar com a celularidade. Tá? Agora, a glicose se manteve inalterada, eu tenho que pensar em vírus, meningite viral. Ótimo. Tá claro? E as proteínas, na maioria delas, vai aumentando. Dos vírus que demoram um pouquinho mais, porque os vírus são a elite da infecção, tem aquela história da eclipse, que se esconde do sistema imunológico, então demora um pouquinho mais a produção de anticorpos, tá? Então, essa questão das proteínas, né? Quais são as proteínas que comumente podem aparecer ali no líquido, que vai levar ao aumento dessa proteína? Bom, conforme o micro-organismo, né, vai se multiplicando dentro daquelas células, vai levando a rompimento de estruturas, inclusive da barreira, né, hematoencefálica. E diante disso, proteínas plasmáticas começam a cair dentro do sistema nervoso, tá? Então eu posso ter aumento de fibrinogênio,
aí já vai ter o aparecimento do coágulo. Eu posso ter aumento da produção de anticorpos, tá certo? Ótimo. E nós temos uma reação dentro dessa rotina, tá? Uma metodologia que é chamada de reação de Pandy, que é um teste indireto justamente para poder identificar o aumento da produção de anticorpos. É um teste de turbidez. Então você coloca lá o líquor, pinga o reagente de Pandy, caso ficar turvo, ele vai estar indicando que ali tem um aumento da produção de anticorpos, o que vai estar aí tornando mais fidedigno a infecção no sistema nervoso. Tá? E em relação ao LDH, como que isso se comporta? Isso. O LDH, de um modo geral, ele é um marcador de lesão celular, né? Então, a deshidrogenase lática, ela está relacionada principalmente com fatores de lesões. Quanto maior for o número de lesões nas células do sistema nervoso, mais alto vão ficando esse analito, né? O cloro, ele vem perdendo, né, essa questão do valor clínico dentro da rotina do líquido. Já o lactato, ele vai estar relacionado com o metabolismo da glicose que está acontecendo lá dentro do sistema nervoso. Quanto mais glicose vai sendo fermentada, metabolizada, mais ácido lático vai sendo produzido. Ótimo. Tá? O que mais? Então, nós falamos aí da hematologia, tá certo? Nós falamos aí, só para poder recapitular, nós falamos que nós fazemos a global. Na global, nós contamos leucócitos na cama de Rosenthal e contamos hemácias também. Tá claro? Show. Fazemos a específica e o padrão da interpretação da específica é similar ao do hemograma. Por Ótimo. isso que eu falo, a rotina do líquor nada mais é do que um apanhado geral daquilo que nós aprendemos dos demais setores. Seria, vamos filosofar aqui, seria um hemograma do sistema nervoso central. Justamente, você está fazendo um teste de bioquímica, um hemograma, você vai fazer microbiologia do sistema Ainda tem nervoso. a parte bioquímica. Isso, entendeu? Então é isso. E Seria aí, melhor ainda. pois é, e a importância também, é claro, dessa questão que eu falei da citologia neoplásica. Bruno, eu não sei, eu não estudei citologia clínica, mas pelo menos, como eu falo com os alunos, você estudou aquilo que é normal. Aquilo que for anormal tem que te chamar a atenção. Você não pode fechar os olhos e fingir que não está vendo. Eu não conheço. Né? O que eu conheço, eu sei identificar. Olha, se eu não conheço, eu descrevo o que eu estou vendo. Descrevo aquela célula e alguém vai identificar. Alguém vai identificar. Alguém vai identificar. Então falamos também, começamos na coleta, né, a importância clínica, coleta, questão dos setores das amostras, falamos da parte de celularidade, a parte bioquímica e outro ponto importante, análise microbiológica do Justamente. Isso daí nós temos... Ponto importantíssimo. Com certeza. Até mesmo porque, gente, as meningites mais comuns são as meningites virais. Então, possivelmente, eu estou aqui conversando com vocês, mas em algum momento da minha vida eu já posso ter tido a meningite viral, nem soube. Não, mas não é hoje não, né? Não, hoje não. Hoje eu não estou com meningite viral, não. Tá? Mas isso já pode ter acontecido. Porque as meningites virais não são tão letais assim quanto as bacterianas. Tá? Então, dentro de um aporte geral, aquilo que é mais diagnosticado são as meningites bacterianas. E o que fecha o diagnóstico de uma doença bacteriana são os exames de cultura da microbiologia. Então, isso daí tem que ficar muito bem alinhado, tá? Tudo isso que nós falamos aqui, celularidade global e específica, bioquímica, a própria metodologia do GRAM, que faz parte da rotina da microbiologia, são exames, né, que a gente vai sugerindo a natureza da infecção até então. Mas a gente não fecha o diagnóstico aqui. Ótimo. Porque se a infecção é bacteriana, quem vai dar a última palavra, quem vai falar quem é o verdadeiro causador da infecção é a microbiologia. E quais são os testes feitos lá? Os testes. Primeira coisa, tá? Um ponto importante. Dentro da história real, a gente recebe um frasco. A maioria dos laboratórios só recebe um frasco de líquido. Esse frasco sempre tem que iniciar a rotina na microbiologia, porque ele tem que ser cultivado no meio de cultura. Então vamos recapitular. Se eles mandarem 3 amostras,
A primeira é bioquímica, a segunda é É micro, e micro, terceira terceira é citologia. citologia. Vai para hematologia. Se for em amostra única, como geralmente é feito, Primeiro inicia na Primeiro. microbiologia. até para evitar contaminação. Justamente, a microbiologia ela é muito dependente, né, da esterilidade em relação à contaminação da amostra. Ótimo. Então, primeiro vai para o cultivo. E aí, vale muito a pena ressaltar uma situação. Laboratório de emergência, que vive essa iminência de se deparar com uma rotina de líquor. Não pode deixar de ter o meio de cultura agar-chocolate. Isso não pode acontecer. Chocolate é porque é feito de chocolate mesmo? Sim. Pois é, né? Pior que mas interessante, interessante, né? Que O agar-chocolate não é feito de chocolate. não é feito de chocolate. Mas, né, laboratório, sabe bem que tem um pessoal que é bem estranho, né? E já vi situações de colegas lamber a placa para ter certeza de que ela era feita. Mas já foi muito bem colocada aqui para o Mas a placa tinha bactéria ou estava... Tá? Não. Não, ainda não tinha bactéria, né? Menos mal, Senão menos ela teria loucura. sentido algum gosto Então tem diferente. sentido, né? Tá certo? Mas aí o que acontece? Só pegar um gancho, Bruno. Algumas bactérias têm cheiro de queijo. Isso, Então, isso. Só para... É. No passado, o pessoal, para identificar algumas bactérias, o pessoal cheirava a placa. Então, olha, eu não lembro qual é a bactéria exatamente. É. Eu sou da hematobiquímica. mas tal cheiro é tal bactéria. Tem aquela história do cheiro de tutti-frutti, que é que é o da Pseudomonas, né? Cheiro O de Proteus, queijo é outra aquele cheiro de bactéria. esgoto, né? E tem Enfim. essas questões aí. A gente falou mais cedo também de análise do odor da urina, né? Uhum. Que isso era feito até para, por exemplo, o diagnóstico de fenilcetonúria, tinha uma urina com cheiro diferenciado. Isso. Tem até uma loja aqui no shopping no Rio, chama-se Sui Generis. Sui generis, né? Tá propaganda, uma loja do Norte Shopping. Pois é. Sui Generis, para quem não sabia, é cheiro característico. Já passou com a namorada em frente à loja do Norte Shopping aqui no Rio. Olha lá, ó, significa cheiro característico. Ela Você vai uma tem- pontinha com a gata Pois é, isso aí já é cultura, tá vendo? Pois é, igual chega lá na Central do Brasil, né? Já tem aquele cheiro Aquele sui cheiro. generis que você sabe, já estou na Central Cheiro do Brasil. característico. Você não passa cheiro do ponto. amoniacal. Conversão Não- de ureia em amônia. Pois é, não passa do ponto quando chega na Central do Brasil. Enfim, Pois isso, é. isso porque eu fiz uma brincadeira do agar-chocolate. Pois é. Mas então, Tem que ter o o agar-chocolate. agar-chocolate ele não pode faltar. Por quê? O agar-chocolate ele é um meio extremamente rico, porém, existem bactérias que nós chamamos de bactérias fastidiosas, que inclusive uma delas é uma das principais causadoras de meningite, que é a Neisseria meningitide. Nesse agar-chocolate, quando eu falo bactéria fastidiosa, é uma bactéria exigente, metida besta, que não come qualquer coisa, né? Então tem que ser um meio Isso, enriquecido. aquele meio de cultura tem que ter um alimento específico para ela. Se você der para ela lá um sopão de entulho, ela não quer. Ela quer um caviarzinho, que aí ela se alimenta e se multiplica. Isso é uma bactéria fastidiosa. E a Neisseria meningitidis, ela só cresce no agar-chocolate, porque ali no agar-chocolate tem uma substância chamada diemina, que faz parte lá, né, do complexo da hemoglobina, que é o nutriente especial para o crescimento dessa bactéria. Eu estou falando isso porque se o laboratório não tiver o agar-chocolate, mas eu semei no agar-sangue, não vai ter a conclusão do laudo. O médico nunca vai saber o que de fato causou aquela meningite. Mas só que o GRAM mostrou Diplococcus gram negativo. Mas é um exame sugestivo. E um detalhezinho também, né? Principalmente para quem é do laboratório, para quem não é, para quem está começando, quanto tempo que essa cultura vai demorar para ficar pronta? Pois é. Em relação à rotina do líquido, gente, a cultura, de modo geral, a partir do momento que você semeia, até a definição que é com antibiograma, pode demorar de 4 a 5 dias, chegando a 6 dias. E Porque a pense no Neisseria, paciente a Neis- aguardando. a Neisseria por si só tem um crescimento lento, né? Agora, um paciente com meningite vai esperar esse tempo todo, já está reencarnando de novo. Não dá para esperar, né? Então, mas tem que fechar o laudo. Sim. Todo teste de laboratório tem que ter um laudo conclusivo. Então, enquanto não sai o resultado da cultura e o TSA, né, teste de suscetibilidade aos antimicrobianos, né, de maneira geral, a gente utiliza a técnica de GRAM. E a técnica de GRAM já é para poder alinhar o raciocínio do médico. Porque no GRAM, a gente não fala, né, nome de gênero, espécie de bactéria, mas a gente conversa com o médico por códigos. Então, quando... Dá uma simplificada. O que é o GRAM, por exemplo, a Isso. morfologia de bactérias. GRAM positivo e GRAM negativo. O que a galera entende como Isso. GRAM positivo e GRAM negativo? Então vamos lá. O GRAM é uma metodologia de reação tintorial. É jogar corante na parede celular da bactéria.
Tá? Uma lâmina bonitinha. Isso, você vai montar uma lâmina com material, você vai fixar esse material no calor, tá certo? E depois que esfriar, você vai corar lá com cristal violeta, que é o corante de Gram. Depois você vai fixar esse cristal violeta na parede celular da bactéria com Lugol, vai jogar um descorante e as bactérias gram-negativas que possuem uma parede bem fininha, elas absorvem pouco corante, pouco cristal violeta. Quando você joga o descorante, elas acabam perdendo essa coloração. Mas sem Toma fixar. uma coloração mais... Então, mas só que elas ficam incolores, já que perderam a coloração. Sim. Se for uma gram-negativa que estiver causando infecção, como é que você vai enxergar isso no microscópio? Não dá. Diante disso, é necessário jogar um contracorante, que é a safranina, para corar só as gram-negativas. A safranina que tem uma corzinha vermelha. Diante desse processo, isso é a safranina e fucsina modificada, né? Tem uma coloração meio rosácea. Isso. Diante disso tudo, o resultado final, nós teremos aquelas bactérias que apresentam a reação tintorial, roxinha, alguns falam azul, né? Dependendo da interpretação, mas não foge disso, né? Nós chamamos de gram positivos. Então, só para contextualizar. Dependendo se a bactéria é gram-positiva ou gram-negativa, nós temos amplos, diversos antibacterianos que são utilizados. Alguns mais específicos para gram-positivo e uns para gram-negativo. Ou seja, você já divide o mundo em duas partes. Justamente. Só que o gram, ele não se limita por aí. A coloração de gram, nós observamos 3 características relacionadas às bactérias. A reação tintorial, na qual a gente vai dividir esses 2 grupos, em gram-positivo ou gram-negativo. Nós identificamos a morfologia bacteriana. Exemplo, bactérias em cocos semelhantes a cacho de uva, cai em concurso. Justamente. Então, ó, reação tintorial, que é a cor, a morfologia e o agrupamento. Nós precisamos falar isso, porque se eu falar simplesmente assim, ó, cocos gram-positivo, achei lá no líquido. Gram-positivo. Isso, gram-positivo. Morfologia. Cocos, redondinhos. Agrupamento. O agrupamento. Porque quando eu libero em agrupamento, cadeias, cocos gram-positivos, cadeias, né, ou impares, possivelmente eu estou falando de estrépito. Então, pode tratar ela com a penicilina. Porque por mais que hoje em dia a gente veja, né, estreptococcus apresentando resistência à penicilina, mas ainda é um bom tratamento. Agora, se eu estou vendo cocos gram-positivos agrupados em cacho, possivelmente são estáfilos. Semelhantes a cachos de uva. Não adianta jogar penicilina. Então, beleza. Porque, basicamente, todos os estafilococos são resistentes à penicilina. Tá vendo como é que a gente ajuda? Então, além do gram, o que a gente faz mais no líquido? Então, o gram, crucial. Bruno, eu odeio microbiologia. Não interessa. Tá? Infelizmente, você escolheu trabalhar numa área onde você está salvando vidas e na iminência dessa emergência, o gram você vai ter que saber. Agora, deixa eu dar um conselho para quem está estudando, para quem está se formando, enfim. Todo assunto que você fala, eu não gosto desse assunto, porque na verdade você desconhece. Justamente. Geralmente a gente faz isso com as pessoas, né? Eu não gosto de fulano, né? Porque você talvez não conheça a pessoa, porque a grande maioria das pessoas são pessoas do bem, são pessoas legais. Cada um com seu jeitinho especial de ser. Isso. Né? Ou você desconhece. Pouco atípicos, né? Mesma coisa um assunto científico. Eu não gosto. Não gosta não, porque você não aprendeu ainda. Depois que você aprender, você vai gostar. Justamente. Né? Tanto é que eu adoro falar sobre líquido. Eu já tive medo de líquido um momento. Só que a partir do momento que eu conheci a rotina, que eu coloquei a mão... Gente, naquela história que eu contei da coleguinha lá, que deixou os 4 líquidos, daquele dia em diante, eu passei e falei questão em liberar o material. Tá? Então, ó, o gram a gente libera, tem que fazer a cultura, vai fechar com antibiograma, tá certo? E também tem os testes sorológicos, tá? Então, uma doença, hoje, gente, a gente está falando de pandemia, correto? A pandemia é pelo Covid-19. Mas nós vivemos uma epidemia que já há bastante tempo que tem sido negligenciada, que é a epidemia pela sífilis. E a sífilis, ela provoca uma meningite bem específica, que é a neurosífilis. Só que, diferentemente de qualquer outra bactéria que nós falarmos aqui, a Treponema pálido, que é causadora da sífilis, ela não cresce em meio de cultura. Porque ela não resiste muito bem ao ambiente, ela tem um metabolismo bem limitado, então ela não cresce muito bem. Como que eu vou diagnosticar, então, a infecção causada pelo Treponema pálido no sistema nervoso? Pelo teste sorológico, pelo VDRL e fazendo o FTA-ABS.
Então, testes imunológicos também são aplicados à rotina do líquor, tá? Só pegar um gancho aqui, você falou de doenças negligenciadas. Claro que coronavírus tem uma disseminação muito acelerada, altamente letal. Mas quando a gente fala de tuberculose, por exemplo, somente em 2019 tivemos quase 4.500 mortes Justamente. de tuberculose no Brasil. Então a média é mais ou menos essa, 4.500 mortes por ano. No mundo são mais de 10 milhões de casos, mais de 1,5 milhão de mortes por ano. Ou seja, tuberculose mata tanto quanto o coronavírus. Só que tem uma questão que, se a gente for colocar na balança, né, ela é mais, se torna uma situação mais agravante. Porque a tuberculose a gente conhece há muito tempo. O Covid-19 a gente conhece o bichinho agora, coitado. Não dá nem para fazer essa comparação. Só pegar o gancho da tuberculose, principalmente os casos, né, de morte da doença, enfim, são pacientes imunocomprometidos, né? Com HIV, alguns pacientes até com moradores de rua, indígenas, população prisional, idosos em locais de longa permanência, com asilos. Então, são as populações mais vulneráveis e mortalidade também muito grande. Mas retomando... Justamente. meningite. Que não deixa de ser uma doença. Mas acaba ainda envolvendo aí essa questão, porque esse aumento do número de tuberculose acaba provocando, aumentando aí as meningites tuberculosas, né? Que é uma doença negligenciada também, tá? Então, esses testes sorológicos são essenciais para poder a gente fechar alguns tipos de diagnóstico que a microbiologia por si só não consegue, tá? Que mais nós podemos falar? Então, falamos aí da neurosífilis, que é um estágio, né, muito avançado da sífilis, tá? Que vem lá da sífilis terciária, mas também tem os testes de imunofluorescência e alguns testes rápidos também, né, relacionados a doenças parasitárias que acometem o sistema nervoso. Também é importante a gente falar sobre isso, tá? Então, basicamente, é isso daí que a gente levanta. Bruno, você tinha, te interrompendo, entendeu? Você tinha comentado sobre um caso clínico que você tem sempre de exemplo pra gente. Justamente, isso daí. Paciente de 6 anos de idade, que você havia falado. Isso, O que aconteceu? Lembra quando eu contei a historinha, né, lá do Agar Chocolate? Eu sempre falo sobre essa situação da medicultura, por quê? Aconteceu um tempo atrás de uma criança com 6 anos de idade. Ela deu entrada na emergência, nós realizamos lá o GRAM, fizemos, tá, todo o processo, só que no final, sinais e sintomas comuns da meningite. Febre, né, cefaleia, vômitos. A meningite meningocócica é bem interessante, que quando eu comecei a trabalhar em análises clínicas, ela era conhecida como meningite de 24 horas. Porque é uma bactéria que ela tem muitos fatores de virulência, ela provoca bacteremia, ela provoca necroses, tá? É ela quem provoca aquelas petecas, né? Aquelas manchas pelo corpo. Isso é característica da Neisseria meningitide. Só que assim, o mesmo passo, né, que ela provoca todos esses processos, todas essas lesões, ela é mais fácil de ser identificada, justamente pelas manifestações clínicas. Agora, outras bactérias, que normalmente são aquelas que deixam sequelas, a identificação da manifestação clínica é um pouco mais dificultada. Normalmente, Streptococcus pneumoniae. Essa bactéria ela costuma provocar otites. Uma otite não tratada da forma correta, que muito acontece, eu canso de escutar isso nas aulas lá de patologia principalmente, né, quando eu falo de inflamação, aí muitos alunos falam, né, eu tomo anti-inflamatório porque eu vi no Google e tal. Isso é um grande problema que a gente tem visto, porque as pessoas estão se automedicando, tomam anti-inflamatório, o anti-inflamatório vai biorregular aquela história da inflamação, o cara vai parar de sentir dor achando que melhorou. Só que anti-inflamatório não mata a bactéria. A bactéria continua ali no sistema nervoso, vai avançando, e qual é a consequência disso? Ganha territórios e chega no sistema nervoso. Tá? E nesse caso apresentado, tu lembra mais ou menos dos resultados? Sim. O que aconteceu? A menina apresentou lá, né, uma celularidade global com 3.000 leucócitos,
tinha uma quantidade mais ou menos de 6 hemácias, tá? Além disso, a glicose dela estava diminuída, tinha dado mais ou menos 30 miligramas por decilitro e um aumento da quantidade de proteína. Sendo que quando a gente... E a específica? Na específica, apresentou mais ou menos 58% de neutrófilos, com o aumento de linfócitos e macrófagos, contabilizando os 100% de células contadas. Tá? Então, eu tive um aumento de macrófagos também. E de linfócitos. E, além disso, quando a gente realizou o GRAM, não conseguimos identificar bactérias. E aí? Nessa situação, o que vocês acham que pode ter acontecido? Eu tive presença de neutrófilos. Eu tenho que pensar em bactérias. Porém, também, eu tive aumento de macrófagos. Se eu tive aumento de macrófagos, a gente tem que pensar assim, gente. Neutrófilo é uma célula fagocitária junto com os macrófagos, né? Mas o neutrófilo é bucha de canhão, né? Ele mata aquelas bactérias xing-ling. Quem é a elite da fagocitose? Quando o negócio está ficando estranho mesmo. Quem é que tem que chegar? É o BOP, Quem é o BOP da fagocitose? É o macrófago. Só um detalhe, Bruno. Temos audiência em Portugal, Angola e Congo. Então, só para exemplificar, o BOP é a polícia especializada aqui no Rio de Janeiro, tá? Mas quase não é acionada porque aqui é uma cidade bem tranquila. Pois é, bem tranquila, a gente não precisa muito dessa elite toda. Mas enfim. Eventualmente, isso pode acontecer. O BOP aí da relação à fagocitose são os macrófagos. Então, olha só. Perdão. Audiência internacional, mas audiência do Brasil inteiro. Temos galera do Pará, norte do país, Nordeste, Sul. Bacana. Bagé, Rio Grande do Sul, Santana Livramento, que é fronteira lá com o Uruguai. Já estive lá, muito legal, tem uma área de Dutch Free lá. Bacana. Rio de Janeiro, Baixada Fluminense, Angra dos Reis, enfim. Então, nessa situação toda que eu contei, eu tenho que pensar o seguinte: se eu tive diminuição de glicose, quem está provocando lá meningite? Tá? Só pontuando, o líquor ele é um material acelular. Não é para poder encontrar células no líquor. Eu posso encontrar um ou outro leucócito, por quê? Eu tenho leucócitos ali como sentinelas tomando conta. Tanto é que o valor de referência de leucócito no líquor é de 0 a 4. É o máximo que eu posso encontrar. Eu encontrei 3.000. Se eu tive esse aumento todo, né, de leucócito, primeira coisa que eu tenho que pensar. Se aumentou a quantidade de soldados nessa região, porque tem alguém invadindo. Parto desse princípio, né? Aí eu tenho lá o predomínio de neutrófilos, mas os macrófagos também aumentaram. E eu tive o consumo de glicose. Aí quando eu fui olhar lá o GRAM, não vi bactéria nenhuma. Ué, quem consumiu? Quem consumiu, né? E por que os neutrófilos estavam ali predominando? E por que eu tive aumento de macrófago? Aí quando a gente foi ver, né, a história, a mãe tinha sífilis. Só que teve algum problema no qual nunca trataram da criança. A criança passou por todos os estágios das sífilis e ela estava apresentando uma neurosífilis. A bactéria da sífilis, ela não é curada pela técnica de GRAM. Por isso que a gente não viu a bactéria. Ali era para ter feito FTLS ou isso. PDRL? Só que nenhum médico suspeitava de uma neurosífilis. Então, protocolo, né? Pois é. Nos hospitais de maternidade, trabalhei muito tempo no hospital de maternidade, existe um protocolo que toda paciente que entra para ter filho faz o grupo sanguíneo, VDRL, HIV. Pelo menos esses tem que fazer. E a gente vai falar daqui a pouquinho no próximo episódio sobre doença hemolítica perinatal, a realização do CUMES indireto, né, que é a pesquisa de anticorpos irregulares. Tanto também faz isso parte. Daí, né, mostra o porquê a necessidade da mulher fazer o grupo sanguíneo, justamente para poder rastrear as E você não perca esse episódio também de doença hemolítica perinatal, vai estar ótimo para você aprender que a doença hemolítica perinatal não só acontece naquela historinha que a mãe é RH negativo gerou uma criança RH positivo. A gente vai ver alguns relatos de incompatibilidade ABO. Né? Às vezes a mãe A gera uma criança B, ou ao contrário, isso também gera uma incompatibilidade. Qualquer incompatibilidade, seja de antígenos plaquetários, antígenos presentes nos neutrófilos, e antígenos eritrocitários, ABO, RH, entre outros sistemas que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, diante desse caso que eu falei,
aquele número de neutrófilos, tá? Mas acompanhado por macrófagos, já levou a gente a pensar o quê? É uma bactéria. Mas é uma bactéria que tem uma certa resistência que os neutrófilos sozinhos não estão conseguindo matar. Sim. É o caso da Treponema pallidum. Ela tem essa resistência, tá? E por que a gente não conseguiu ver a bactéria lá na coloração de Gram? Porque a bactéria Treponema pallidum é tão pequenininha, tão condensa, que a gente tem dificuldade em jogar o corante de Gram na parede celular. Então, ela não se apresenta corada no Gram, tá? Então, nessa situação, a gente tem que tomar cuidado, porque isso pode acontecer. Os casos que, a mesma coisa, teoricamente, atípicos, mas não são atípicos. Isso. A mesma coisa poderia ser numa situação como a meningite tuberculosa. A bactéria tuberculose não é corada pela técnica de Gram. Nós temos lá a coloração de Ziehl-Neelsen, que é específica para essa bactéria. Então, a celularidade pode mostrar a infecção bacteriana, tá? O consumo de glicose, tudo mostrando que é infecção bacteriana, e quando você vai ver no Gram, não consegue enxergar a bactéria. Precisa pensar nessas outras situações. Bruno, tranquilo? Excelente, muito obrigado pela aula, aprendi bastante. Pô, sempre é muito bom estar com você aqui. Tem momentos na vida que a gente, às vezes, gostaria que durassem pois é, uma conversa anos, que excelente. Se fossem eternos, e esse momento aqui, aprender com você, ficaria aqui a tarde toda, mas o tempo é curto. Cara, obrigado, meu irmão. Tamo Quer deixar juntos. contato aí pra galera de rede social, por exemplo, e-mail? Olha, pessoal, quem quiser, né, algumas informações, materiais relacionados a Lico, pode mandar lá um e-mail, brsouzaferreira@hotmail.com, tá? Normalmente eu recebo os materiais, os pedidos, né, de materiais Dúvidas. diretamente pelo meu e-mail. Repete, Dúvidas então. também. brsouzaferreira, Souza com Z, ferreira@hotmail.com. Se quiser Tá? mandar também convites para cursos, para o professor Fiquem Bruno à na sua vontade. cidade também. Com certeza, em hospitais, se quiser que eu vá lá trocar uma ideia, né, ter uma conversa, fiquem à vontade, pode mandar o convite, que a gente sempre encaixa um horáriozinho, e falar de diagnóstico sempre é uma coisa muito boa, tá? Pessoal, obrigado. Vamos ao próximo episódio daqui a pouquinho. Espero que vocês estejam gostando. Estamos aqui com muito carinho, muito amor, preparando tudo para vocês de maneira gratuita, né, num bate-papo super bacana. Espero que vocês estejam curtindo a nossa maratona. Postem a foto lá da nossa maratona e me marquem. @RodolfoFernandesProf. Tem Instagram, professor Bruno? Não tem Instagram. Mas me marquem lá. @RodolfoFernandesProf. Um abraço. Até o próximo episódio.